e eu sou coordenador do Instituto Alta Política, que iniciou com uma pós-graduação em alta política. Depois, a partir da pós-graduação, a gente criou a revista Alta Política, o Café com a Alta Política, que vocês estão participando, e também uma consultoria política. Eu queria explicar rapidamente o sentido desse café, né? Mas antes, dar boas-vindas a todos, né? Agradecer particularmente os nossos palestrantes de hoje, o secretário André Barbosa, amigo já de mais de 20 anos, o secretário Cássio Trujildo, também companheiro de prefeitura, hoje presidente interino da Câmara de Vereadores, o amigo também Moisés Barbosa, de muitos anos também sou amigo do pai dele, trabalhei com o pai dele no governo do estado. E o nosso mediador de hoje, engenheiro Antônio Elisandro. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Registro a presença aqui do ex-vereador Adelicel, do vereador Gilson, do ex-vereador Luiz Braz, e enalteço e agradeço a presença de cada um de vocês. A gente tem uma prática aqui no café de informalidade, né, de proximidade, num tempo em que as nossas relações, também políticas, elas são quase todas mediadas pela máquina, né, pelo computador, pela live, pela internet. A gente preza no café o contato físico, a presença física. A nossa revista está por sair o próximo número agora, está pronta praticamente, os textos todos prontos. Ela também é impressa, entregue de mão em mão. Muitos de vocês já receberam os exemplares anteriores. Agradeço a Gisele Ibe também pela participação na organização do café. Sentido do café. Quando a gente chama alta política, a gente quer fazer uma referência à tradição política que vem desde os gregos, que criaram a política, que criaram a filosofia, o teatro, colaboraram muito na arquitetura. O nosso pensamento ocidental, né, o nosso modo, a nossa arquitetura mental foi dada pelos gregos. E os gregos também, de certa forma, criaram a política e a democracia como a gente entende hoje. Então, nós buscamos essa referência clássica, né, e por isso a gente escolheu esse espaço do Café do Margues, dentro do Museu de Arte do Estado do Rio Grande do Sul, para realizar os nossos cafés. Já estamos com 5 anos de café, quase 50 cafés, um por mês. A Delicel participou do nosso primeiro café, junto com o Vicente Bogo, foi o nosso primeiro palestrante. Lauro Leopoldo foi o nosso primeiro coordenador, aluno da nossa pós-graduação. Então, como eu estava falando, essa referência na política clássica desde os gregos. E os gregos criaram a democracia e eles criaram aquele conceito de ágora, né, de praça pública, onde os temas da polis, né, da cidade, eram discutidos e votados. Então, a gente, de certa forma, tenta recriar isso porque os gregos consideravam a política a atividade mais nobre da vida em sociedade. Por quê? Porque eles diziam que uma pessoa, um cidadão comum, cuidava da sua subsistência, cuidava dos seus interesses, cuidava da sua família, dos seus negócios, contribuía para o crescimento da polis, né, para o desenvolvimento da polis. Mas o político era um ser especial, porque além de fazer tudo isso, de cuidar da sua casa, da sua família, dos seus interesses, dos seus negócios, né, do seu trabalho, ele assumia para si a responsabilidade de cuidar da polis, de cuidar de todos. Então, era
considerada pelos filósofos, né, por Platão, por Aristóteles, Sócrates, a atividade mais nobre de uma sociedade era a política. Por isso, a gente optou por fazer, como eu disse, esse café com alta política naquele sentido de ágora, onde as pessoas podem estar próximo dos seus representantes, debater, discutir os destinos da cidade, da polis. E isso tinha que ser num espaço nobre, né? E aqui vocês são recebidos com tapete vermelho, né? com mármore, com escadarias, com obras de arte. Então, esse é o sentido da gente. A gente quer ajudar a ressignificar a política. É a nossa pequena contribuição, né? Resgatar o valor da nobreza da política. Então, estamos aqui para isso. Cumprimento vocês, né? Porque se a gente também disser que vai organizar um evento político às 8h30 da manhã dentro de um café, parece uma coisa improvável, que ninguém quer discutir política, ninguém quer participar. Mas, na realidade, não é. Tem pessoas que querem, né? Tem pessoas que querem fazer a boa política e se dispõem a acordar cedo, pagar seu café, vir aqui, debater, discutir, ouvir. Então, também vocês estão de parabéns por terem entendido o convite para estar aqui. Como eu disse, a gente não tem muitas formalidades, então eu passo a palavra para o nosso mediador, o Elisandro, né? Também uma figura pública aqui da cidade, para coordenar os trabalhos. Tudo bem, bom dia a todos, bom dia aí ao amigo Júlio Pujol, e já cumprimento por todo esse trabalho, né, pela liderança aí do Instituto Alta Política, que nos traz sempre para esses lugares elegantes, sofisticados, assim, mas também promovendo isso no pensamento, né, e buscando focar na política. Da mesma forma, a amiga Gisele Ibe, e pelo convite de estar aqui também, eu que acompanho, né, procuro frequentar sempre que possível o café, hoje também aqui nessa condição de colaborar no debate. E de forma, né, muito honrada, muito alegre, convidar já para compor a mesa aqui, né, os amigos, já fomos colegas em algum momento ali atrás, na gestão Fortunati, né, o André Barbosa, que é secretário de Administração e Patrimônio nesse momento, né, André? Mais advogado aí da área eleitoral, da área tributarista, e uma figura com grande experiência na gestão pública, né, assim como o vereador Moisés Barbosa, né, são Barbosas, fica à vontade, pode sentar, André. Barbosa com S e com Z, né? E o Barbosa, que é também um vereador, né, o maluco do bem, né, que por ações sociais lá do passado, né, eu andei lendo o currículo dos nossos palestrantes, né, ficou conhecido por coordenar os malucos do bem, era no plural, né, e tu herdou esse nome, mas um homem da gestão pública, né, hoje presidente interino da Câmara e um líder das políticas públicas de juventude, né, no Conselho Estadual, um homem que estava lá na origem, né. E, por fim, aqui, o meu grande amigo também, que temos nos encontrado nos temas das ordens comunitárias, Cássio Moreira. Cássio Trogildo. O Cássio Moreira é um outro amigo que eu tenho, e também conhecido carinhosamente por Cássio Astrogildo, por uma grande amiga das hortas, que é a Lourdes. Senta aqui no meio para ficar na foto, o Trogildo mais ao centro. Que também é um homem da gestão pública, né? de formação, mas fez carreira aí na área de obras públicas da cidade, né, como secretário da SMOV, e hoje é o nosso secretário de governança, né, e de articulação política na atual gestão. Eu, né, sou natural do interior, para quem não me conhece, sou oriundo do município de São Chico de Assis e formado em agronomia, né, tive a oportunidade de ser diretor-geral do DEMAI, então um colega de alguns aqui, muito próximo, né, nas relações políticas, lá no governo Fortunati, e hoje trabalhando aí na área das hortas urbanas, né, com muito orgulho, fazendo um movimento, inclusive dialogando, né, com setores do governo nesse sentido. Então, o tema aqui é olhares sobre o futuro, né, eu acho que é muito interessante da gente pensar sobre a Porto Alegre que a gente quer, né, para os nossos filhos, uma cidade inclusiva. Eu creio que esse é o
pontos comuns que a gente tem, né, uma cidade sustentável e que seja economicamente viável. Esse ano é um ano de discussão de plano diretor, a gente tem um calendário aí, né, a última revisão foi em 2010, então pido licença aqui aos vereadores já citados, né, o Adelir, sempre o vereador Luiz Braz, nosso amigo, e o vereador Gilson Padeiro, aqui meus convidados, Paulo Amaral, Giacomone, João Elbio, Vilmar. Eu passo a palavra aqui então para 20 minutos para o nosso amigo André Barbosa iniciar esse tema e depois temos espaço para as perguntas, né, após a explanação de 20 minutos de cada um dos palestrantes. Obrigado pela presença de todos e com a palavra André. Alô? Bom, obrigado, Elisandro, pelas palavras. É um grande amigo de muito tempo. Nas lidas políticas, fomos colegas também na gestão Fortunati. E quero agradecer muito o convite do Júlio, né, que tem feito esse café, trazendo pessoas, vários pensadores na política, parlamentares ou não. Acho que é importante ouvir a todos. Quero agradecer também a possibilidade de estar aqui com grandes amigos, de dividir esse espaço com o Cássio, né, um grande parceiro de juventude lá nos idos de 1990, né, e também o Moisés, que é um parceiro, a gente começou junto praticamente na política, lá no PSTB, na juventude do PSTB. E hoje me orgulha muito estar aqui do lado dele, ele como vereador já reeleito, uma liderança pujante em Porto Alegre, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui junto com esses parceiros. E também coube a mim iniciar, então eu vou citar algumas pessoas que eu estou vendo aqui, né? Vários parlamentares, vários amigos, o vereador Luiz Braz, eu acho que é o nosso decano aqui em número de mandatos na Câmara Municipal, foi presidente da casa, agradeço a presença aqui, né? Os vereadores Gilson Padeiro, que eu vejo aqui também, né? O vereador Adelir Cel, que foi o primeiro palestrante aqui no Café da Alta Política. Eu vejo muitas pessoas aqui, o Mário Fraga, vereador também, né, que agora está ganhando dinheiro na iniciativa privada, né? A minha chefe de gabinete, a Juliana, a pessoa que eu cumprimento a todos do nosso gabinete lá, os diretores também. Então, enfim, a vontade de citar um por um, mas sinto-se todos agraciados. É uma alegria contar com todos aqui. Bom, entrando no tema da nossa conversa, que é pensando o futuro, né? A gente tem que falar um pouquinho do presente e também um pouquinho do passado, para a gente se situar no tempo. Então, Porto Alegre vive um momento muito bom, de reconciliação política, de união, né, do Poder Executivo, do Legislativo. Nós temos um governo que dialoga com a sociedade, com as representações, que ouve e que executa. Não só ouve, executa. Corrige quando tem que corrigir. E, como eu falei, tem vários representantes da Câmara de Vereadores aqui. E aqui o vice-líder do governo na Câmara, o Moisés. O Cássio, que faz toda a articulação do governo com a Câmara. Então, eles podem me corrigir se eu falar alguma bobagem. Mas nós temos hoje uma base na Câmara Municipal que nos ajuda muito. Sem ela, nós não conseguiríamos fazer nada. E tudo passa pelo princípio da legalidade. O gestor só pode fazer aquilo que a lei permite. É o império da lei, como diz o prefeito. E o império da lei é a vontade do povo. Está lá representada na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que ter esse diálogo com o Parlamento. Então, isso tem sido feito, tem sido priorizado nesse período. Então, nós avançamos na questão da Previdência em Porto Alegre, que era um tema espinhoso. Nós precisávamos ajustar a casa, né, para poder ter um equilíbrio previdenciário e conseguir, sim,
pagar as aposentadorias lá no futuro, porque senão nós não pagaríamos, não teríamos recursos para isso. Então, foi um grande avanço da Câmara. A questão do desenvolvimento econômico não é muito a minha área no governo, né, mas a gente tem informações de que houve uma mudança de patamar. A gente tem melhorias em vários níveis na nossa economia, né, nós temos uma atenção especial no 4º Distrito, né, nós temos incentivos lá. Nós vamos agora avançar no Parque Industrial da Restinga, fomentar a economia lá com a venda de imóveis. Os 51 imóveis que serão colocados à venda agora no edital que vai ser publicado dia 5 de junho. Então, é o maior leilão de imóveis lá no Porto Seco. No Porto Seco já foi, lá na Restinga. E, aproveitando para falar do Porto Seco, nós agora recentemente também fizemos a venda de vários imóveis no Porto Seco, para empresas se instalarem lá no ramo de logística e transporte. Então, fomentando o desenvolvimento numa região importante da cidade. Então, eu poderia aqui falar de várias áreas no governo, mas as mais aparentes, que a gente consegue ver, consegue palpar, é realmente a nossa economia, que diferente do país, que a gente vive um momento de incertezas. Para onde vai o governo, qual é o norte, qual é o crescimento esperado. Então, ainda faltam algumas definições para a gente poder fazer uma análise. Acho muito precário ainda a gente conseguir apostar na economia do Brasil em si, o que vai acontecer. Mas em Porto Alegre a gente vê no dia a dia. Tem problemas? É evidente que tem problemas. Na área social tem problemas? Claro que tem. Mas eu creio que a gente está no rumo certo. O prefeito tem, como todos sabem, é um prefeito que trabalha muito, é incansável e acaba passando isso para o secretário e para os vereadores. Né? 6 da manhã está mandando áudio nos grupos, angustiado com os problemas da cidade. Quando ele acorda tarde, né, Cássio? Geralmente é antes, 5 da manhã já está caminhando na esteira e mandando áudio, né? Então, eu me sinto assim, Moisés, um privilegiado de fazer parte. Não estava no meu projeto de vida ser secretário, né? Sou advogado já há mais de 25 anos, onde eu tiro meu sustento ali da minha família. Minha profissão é essa, mas fui brindado com o convite do prefeito para ganhar um parco salário, porque o salário de secretário não é um salário alto, para a responsabilidade que tem, pelos documentos que assina, né? Só para vocês terem uma ideia, na Secretaria de Administração, nós ali, né, nós, quando eu falo, o secretário assina mais de 50 processos por dia. É a secretaria que mais assina processo em Porto Alegre. Por quê? Porque tem toda a questão das licitações, todas as portarias de nomeação, de exoneração, de movimentação de pessoal, e aquela coisa toda. E isso tudo tem que ser conferido por alguém. Então, nós temos uma equipe muito boa ali. Nós não tivemos até agora nenhuma representação do Ministério Público, nenhum apontamento do Tribunal de Contas e da Câmara de Vereadores. Todos os pedidos de providências e de informações, claro, são respondidos. Então, nós não temos... temos orgulho de dizer isso, né? Nesse momento, eu não sei o que vai ser amanhã ou depois da manhã, mas nesse momento a gente tem feito uma gestão ali à altura do que espera o prefeito, secretário Cássio, primando pelo patrimônio público, né, pela lisura, né, da nossa atuação ali, da nossa atividade. Então, não é fácil a gestão no executivo. É diferente do legislativo, que também tem outras dificuldades. O executivo, ele tem que entregar, ele tem que resolver o problema, tem que tapar o buraco, né? E como diz o prefeito, o buraco não tem ideologia, não interessa se é o vereador da esquerda ou da direita que leva o pleito, a gente tem que atender, sabe? Os problemas na prefeitura batem na porta do prefeito. Então, não é fácil, mas também é prazeroso, porque a gente vê o resultado daquela política que tu acredita, que tu defende, aquilo que tu prometeu
para a sociedade na eleição, tu consegue executar, e isso é muito prazeroso, né? Então, em rápidas palavras, projetando o futuro, difícil eu vejo alguns movimentos, Elisandro, né, para entrar no tema agora, né? Eu vejo alguns movimentos de alguns partidos já manifestando apoio a uma suposta reeleição do prefeito, que até o momento ele não falou se vai concorrer ou não. Aliás, ele tem evitado falar em eleição. Mas é natural que os partidos façam seus encontros, é legítimo. Agora, aí vai de cada partido, né, apoiar ou não. A gente, de certa forma, fica contente que isso ocorra, enquanto membros do governo, né, porque é um sinal de que as coisas estão indo bem, porque ninguém faz uma reunião, reúne toda a elite do partido para apoiar um governo A ou B, né, e isto sim é legítimo, isso sim é prazeroso para quem está no governo, né, e estimula ainda mais que a gente possa seguir trabalhando. Agora, claro, as convenções vão ocorrer o ano que vem, aquelas que decidem, né, entra um pouquinho na minha área do eleitoral aí, mas as convenções, as que decidem, ocorrem o ano que vem. Essas que vão definir o cenário da eleição. E como dizia o Ulisses, né, Guimarães, a política é que nem nuvem, né, ela muda a cada momento. Então, hoje é um cenário, amanhã é outro. Então, é difícil assegurar que as condições que nós temos hoje vão ser as mesmas condições que teremos em abril do ano que vem, em maio, junho, né? Mas, evidentemente, nós temos um prefeito que é conciliador, que dialoga, né? É evidente que cada partido tem pensamentos ideológicos divergentes, digamos assim, em pequeno percentual, porque os grandes partidos acabam coincidindo seus programas em muitos pontos. Em muitos pontos. Temos divergências pontuais em alguns pontos. Esses partidos que eu falo de centro, centro-esquerda, centro-direita. Não estou falando dos radicalismos que nós temos de ambos os lados, tanto na esquerda quanto na direita, que o bom senso às vezes fica de lado e o que vale é a perpetuação do grupo A ou do B no poder. É isso. E é isso que a gente tem visto nos últimos anos. Essa pauleira desenfreada e um radicalismo que eu acho que a sociedade não tolera mais. Eu acho que esse é o grande recado do governo Mello. Há vida no diálogo. Há possibilidade de uma boa gestão no diálogo, na conversa. Construir consensos com aqueles que querem consenso, que querem o bem da cidade, não querem a política e o partidarismo em si mesmo, né? Se esgota em si mesmo. Não, nós temos que ocupar o poder para ocupar a estrutura do Estado, para a gente poder crescer o partido, desenvolver o partido, e fica o partido em si mesmo com esse objetivo. A gente tem visto isso. A gente tem visto isso. Tanto na direita quanto na esquerda. Então, me preocupa isso. Creio que os partidos estão discutindo isso internamente, né? E não estão discutindo nomes, isso que eu acho legal. Estão discutindo projeto. Eu vejo esses partidos que recentemente, né, cito porque é público, o PTB e o próprio PP. Olha, nós apoiamos o projeto atual. Não estou falando em nome. O Mello lidera o projeto atual. Não é pré-candidato, não falou que é pré-candidato, respeitou as manifestações legítimas, mas é um movimento que está acontecendo. As forças políticas estão discutindo projeto. O projeto que está aí está servindo para a população ou não? É só fazer a pesquisa.
e a gestão tem pesquisa. Por quê? Porque precisa saber aonde precisa melhorar, né? Onde está dando certo, qual é a área que precisa de investimento, a que não precisa, assim como todas as gestões, né? E a gente tem uma perspectiva boa das pesquisas até o momento, né? Como eu disse, tudo pode mudar. Então, eu acho que a gente vai caminhar por aí, Elisandro. Nós teremos, não sei, eu me perdi no tempo, né? Bom, então tá bem, 5 minutos é uma eternidade, né? Então, creio que a discussão vai ser essa, vereador Gilson, liderança da nossa Zona Sul, da cidade. Nós vamos discutir projetos para a cidade, não nomes. Projeto, esse projeto está dando certo? Bom, tá, quem pode liderar? Tem alguém aí que pode liderar esse projeto? No partido parceiro? Então é isso. Não tem invenção de roda, né? A gente precisa manter esse projeto da Orla do Guaíba aqui, o trecho 2. A próxima gestão vai investir no trecho 2? Como é que vai fazer? Acha que pode fazer com recurso próprio ou vai ter que parcerizar? Não importa. Mas vai investir? Vai. Como vai fazer? Aí é questão programática, ideológica. Mas é isso que vai acontecer. O quarto distrito, a próxima gestão vai investir no quarto distrito, vai manter os investimentos, vai manter os incentivos no quarto distrito, vai fomentar o Parque Industrial da Restinga ou não? Vai investir na saúde, sim ou não? Na telemedicina? Na área rural de Porto Alegre, está aqui o Cássio, que está fazendo um excelente trabalho de resgate da nossa área rural. Então, é isso que a sociedade quer saber, antes de decidir por nome. Então, é isso que nós aí estamos fazendo na gestão, é mostrar que é possível sim, com a união, com a participação dos partidos. Nós temos 11 partidos hoje participando do governo, se eu não estou enganado. São 11 partidos participando do governo. Não são um, nem dois, nem três. São 11. Vão estar juntos o ano que vem? Não sei. Não sei. Cada partido tem sua vida própria. Mas penso eu, pessoa física, que há uma grande possibilidade de a gente manter essa união e manter o projeto. Por quê? Há incertezas, né? Há incertezas no nosso bloco de oposição na Câmara, de que, ao meu ver, eles têm um projeto para manter o que está sendo feito. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Se a oposição hoje tem condições de manter esse projeto atual. Tenho dúvidas. Pelas críticas que a gente recebe, pelo modelo, pela visão que estão nos seus discursos. Que a gente monitora, a gente acompanha. Creio que teríamos uma ruptura em muitos segmentos. Se esse grupo, se a oposição se manter de forma isolada e não dialogar com outros setores da sociedade, com outros partidos, não vejo uma candidatura viável lá. Nesse isolamento hoje, que historicamente a esquerda se mantém. Aqui em Porto Alegre, né? Creio que em nível nacional já avançou, tanto é que ganhou a eleição. Dialogou com outros campos. Haja visto o nosso vice-presidente, quem é? Então, não creio que essa oposição hoje em Porto Alegre tenha essa capacidade de dialogar, de conversar com outros campos, para construir uma candidatura capaz de vencer no segundo turno. Ir para o segundo turno tem feito isso e fez na última eleição, mas o problema é ganhar a eleição, fazer a maioria dos votos, né? E uma eleição não é igual a outra, não tem essa lógica. Mas o Lula e o ganhou em Porto Alegre. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma eleição municipal, onde a discussão do projeto municipal vai ser feita. Então,
Mas não podemos desconsiderar a força que existe hoje, né, nesse campo. Houve-se um resgate, houve a retomada do poder. Então, evidentemente, a eleição ela nunca é fácil, né? E essa, o ano que vem, para encerrar, né, não será fácil, né? Eu estou lançando um monte de desafio aqui para os meus colegas, né, agora, com mais brilhantismo, né, detalhar, mas eu não vejo uma eleição fácil o ano que vem para ninguém. Para ninguém. Por quê? Muito embora eu testemunhe aqui as entregas que estão sendo feitas pela nossa gestão, Cássio, eu também tenho que reconhecer que tem muito problema para enfrentar, e esses problemas, sim, né, se nós não conseguirmos dar solução, vão ser apontados pela oposição legitimamente, e isso sim tem uma influência no eleitor. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas eu, né, agradeço aqui essa possibilidade de poder abrir esse diálogo, né, falar um pouquinho da nossa gestão, também dar uma pincelada aí no nosso futuro. Tá? Obrigado, André, e te cumprimento pela lucidez, pela espontaneidade, né, pela forma franca como tu entra nos temas, né, que a gente precisa tratar, né, de uma forma tranquila. E essa organização, na verdade, é importante que ficou durante 2 secretários, mas eu vi no meio, entre eles, né, um pouco do olhar do legislativo, né, que, como falei, né, antes, tem temas importantes que instigam esse pensar que vai para além das gestões, né, que entra um pouco na linha do que o André já falou, né, de discutir projetos, né, que tipo de cidade, que modelo que a gente quer. Então, isso é um desafio, inclusive, no legislativo, que está muito afeto, né, a questão política a fazer esse tipo de debate. Então, Moisés, obrigado aí e fique à vontade para os teus 20 minutos. Bom dia. Vou tentar não usar todo o tempo, porque o Cássio tem bastante coisa para falar. Bom, eu, antes de falar sobre o tema que é a cidade, enfim, os rumos, a política, a gestão, o momento, eu estou, temporariamente, essa semana tive a responsabilidade, o privilégio de estar lá na presidência da Câmara, porque o vereador Hamilton, como vocês sabem, está no Paço, com a viagem do prefeito Sebastião Mello a Roma. Então, eu me lembro que o Cássio, quando era presidente, quando eu fui para a Câmara, eu tive muitos momentos difíceis, né? E o Cássio dizia que era solitário ali em cima. Hoje eu entendo o quanto é solitário estar lá, mas é uma honraria, e eu queria agradecer aqui a oportunidade, Júlio, Gisele, pessoal do Alta Política. É um prazer estar aqui do lado do Cássio, do André, do Lisandro. Mas eu queria falar rapidamente, porque se eu falar assim, de todas as pessoas importantes que eu vejo aqui, que tem muito, talvez, muito a me ensinar, eu ia gastar os 20 minutos. Então, eu não vou fazer tudo isso, mas eu preciso, sim, aproveitar o momento aqui, que nós estamos num museu, e falar um pouquinho sobre a importância que tem a história, a importância que tem o somatório de experiências que a gente vive, né? Eu vejo aqui o líder da nossa bancada, o vereador Gilson Padeiro, e também o representante do vereador Marcelo Conselheiro, e me dou conta que eu vivo um momento muito feliz, doutor Cássio, que a gente tem lá na Câmara 3 vereadores que são de primeiro mandato. O vereador Gilson, que foi suplente, o Marcelo e eu, que parece que não, mas é o meu primeiro mandato. Conquistado nas urnas é o meu primeiro mandato. Na outra eleição eu era primeiro suplente, só que como eu fiquei 3 anos e meio, e como no exercício, e como também acabei até sendo líder do governo, as pessoas têm a imagem de que é meu segundo mandato. E eu não posso deixar de agradecer durante essa jornada vários colegas, e eu não vejo aqui questões partidárias, né? Várias vezes o Adeli, que está aqui, que é do PT, me passou experiências importantíssimas. Tivemos o privilégio de sentar um ao lado do outro, né, Adeli?
Eu, no início do governo Marquesan, disse assim, Cássio, mas que engraçado, né? Primeira semana tem um pessoal aí que já se declarou oposição. Como é que tu vai te opor a um governo se tu nem sabe como é que vai ser o governo? E o Adri, calma, meu jovem, calma, tu vai entender. Então, tipo assim, os aprendizados, eu aprendo muito com o Gilson, que é um vereador de serviços, aprendo muito com o Marcelo. Agora, eu tenho que falar também um pouquinho do Cássio, antes de eu falar sobre Porto Alegre, porque o Cássio, ele foi presidente, eleito e reeleito, na época que eu cheguei na Câmara. E um cara jovem como eu, que vim da Malucos do Bem, terceiro setor, palestras, política pública de juventude, cheguei lá naquele plenário, enfim, pessoal bem experiente. Eu tive momentos muito difíceis na minha vida, perdi a minha mãe durante o mandato, tive a minha filha que nasceu com um grande problema, e eu me emociono quando me lembro dos... Não era fácil ser líder do governo Marquesan, e para quem recém tinha chegado na Câmara, então de público eu quero te agradecer, meu irmão, porque o Cássio muitas vezes viu que eu precisava de alguns conselhos, eu procurei o Cássio e como presidente ele me orientou bastante, me ajudou bastante, e é importante a gente reconhecer isso publicamente. Nessa batida quero saudar aqui a presença feminina, muitas mulheres, eu sou um homem que acho que as mulheres têm que cada vez mais ocupar espaço, né? Isso eu vivo diariamente. As mulheres, ontem estive na posse, estive no evento da presidente do CREA, inclusive o Emerson que estava aqui. É impressionante, por causa da batalha que as mulheres precisam vencer para chegar o que as mulheres fazem na gestão. Então, assim, eu acho importante nesse ambiente aqui a gente falar en passant e, dessa forma, saudar a presença feminina aqui. Também não posso deixar de fazer um registro e agradecer aqui o Elson Sempé, que trabalha na Câmara e ajuda todos nós, vereadores, registrando os momentos. É meu conterrâneo, somos lá de São Borja. E aí já vem o Orlando, que é diretor de comunicação, a Ana, o Fernando, que nos ajudam aí na nossa assessoria. Mas para não ficar gastando todo o tempo, eu queria lembrar o que o Melo disse. Vejo também aqui, não posso deixar de registrar, o Brás, que fui da juventude na época que o Brás era o vereador. Eu ficava lá naquela trajetória desde 2004, sendo suplente, né? Eu concorri em 2004, 2008, 2012, e o Brás estava lá na Câmara, era nosso vereador na época, e fazia esse registro também. Então, assim, o Melo disse, no início da gestão, que a população de Porto Alegre quis manter um projeto, um modelo de projeto, mas quis trocar o gestor. Na época eu fiquei bravo, Cássio, porque, enfim, a gente se envolve nas campanhas, né? E eu fiquei um pouco bravo, mas eu com o tempo, acredito que tem um grande percentual de razão, porque eu comecei a ver os projetos que começaram a ir para o Legislativo para ser avaliados, aprovados ou rejeitados. E eram projetos que o nosso governo defendia, né? Então, foram inúmeros projetos importantes. O nosso governo enfrentou barras grandes, reformas que eram profundas, consideradas impopulares, que foram, graças ao Legislativo, aprovadas, que deram uma situação para a cidade favorável. Mas a gente não pode, dentro do Marques, esquecer a história que vem antes da nossa gestão. Quando se fala da Orla, e eu participo, caso vocês não saibam, como comunicador na TV Pampa à noite, eu tive um embate recente sobre isso, porque a gente tem que olhar um pouquinho e ver a construção. E entender que as coisas são da cidade, não são de uma pessoa. Os governos Fogaça, os governos populares que os antecederam, mas vamos lá, governo Fogaça, governo Fortunati, tanto que o trecho 1 da Orla foi no governo Fortunati, se não me engano, mas foi entregue pelo Marquesan. Me lembro do evento, o Marquesan convidou, inclusive o Melo, o Fogaça, todos os gestores para fazer a entrega daquilo que para mim era muito caro, porque é uma pauta cara para mim. Eu sou autor da Política Municipal Hidroviária do Lago Guaíba, que eu achava um absurdo
Eu que nasci lá na barranca do Rio Uruguai, um absurdo Porto Alegrense viver de costas para o Guaíba. Temos muito que avançar, como diz a Klink, sim, mas aquele trecho foi feito na gestão anterior à nossa, entregue na nossa gestão. O trecho 3, as quadras poliesportivas, a pista de skate, foi no governo Marquesan, Paim, tive grandes embates sobre isso, mas foi entregue para o Melo. E agora temos o trecho 2, que o projeto apresentado eu brinquei e disse para o Ricardo Gomes, que fez a apresentação com os vereadores, na tela, eu disse assim, eu quero morar ali naquela apresentação. Porque muda completamente a cara, a concepção, o ambiente, tudo. Não é só o turismo, a autoestima, é os negócios, é o desenvolvimento, é a geração de emprego, é a conexão, é outra cidade. E a gente não sabe quem vai entregar, se vai ser o Melo, se será outra gestão, isso. Então, o que eu queria pontuar aqui, que me preocupa? Que nem tudo é flores, eu não vim aqui para falar só de coisas bonitas, né? Me preocupa o ranço ideológico ainda existir e a polarização. Na Câmara de Vereadores, Cássio, a gente tem perdido horas, até umas 4:30 da tarde, discutindo o Bolsonaro, discutindo o Lula. E são 4:30 da tarde, 5 horas da tarde. A gente não pode cercear, claro, a expressão dos vereadores que querem se manifestar, as bancadas, sobre as questões que pautam o Brasil. Mas a gente tem tanto projeto importante e tanta coisa para cuidar de Porto Alegre, que isso me incomoda ainda. Então, eu estava falando aqui com sempre a vereadora Adeli, nós temos que encontrar uma forma, Júlio, de diminuir o espaço dessa polarização e se tiver que bater, que se batam em argumentos úteis sobre Porto Alegre, né? Os projetos que existem. E eu falo de retroalimentação, Elisandro. Quero agradecer e dizer que também é uma honra estar aqui contigo. Porque parece que há uma necessidade do pessoal, os partidos que estão, eu estou falando da Câmara de Porto Alegre, tá? Os partidos que estão alinhados com o governo federal, de imortalizar o ex-presidente Bolsonaro. Porque toda a discussão, até a discussão do racismo do jogador lá, do Vini Júnior, um dia desse eu ouvi, não, é que o presidente do La Liga apoiava o Bolsonaro. Caramba, se então, e por esse lado. Mas também tem o outro lado, né? Daqueles que apoiavam e tinham alinhamento no ex-presidente, que parece que é o seguinte, mas o Bolsonaro não sei o quê. Então, gente, vamos, em vez de ficar puxando para a esquerda ou puxando para a direita, quem sabe pensando para frente. Entende? Então, assim, nós temos, para ir já objetivando na Câmara, desafios como, e aí eu vou falar dos impopulares, tá? Nós temos desafios como a parcerização do DEMAI, essencial, importante. As pessoas não se dão conta de o quanto é importante a questão do saneamento. Estou falando das pessoas fora da bolha da gestão pública, né? Quem está dentro da gestão já sabe. Mas quem está fora da gestão, não dá para os índices de Porto Alegre continuarem os índices que são na questão do saneamento. A pessoa lá no topo do morro, sem água, não tem como, não cabe, entendeu? E olha só, aí vem o ranço ideológico, aí vão colar o rótulo, vão vender o DEMAI. Não tem nada de venda do DEMAI. Eu desafio a quem me apresentar e me dizer onde é que está o projeto, o número do projeto que está lá na Câmara, prevendo a venda do DEMAI. Não existe. E isso é algo que a gente fala desde o nosso governo. As outras questões sobre transformar a licença-prêmio em licença-qualificação, gente, o Estado já fez isso, o Brasil já fez isso. Os partidos que são contra aqui foram a favor, inclusive, de fazer no Estado, de fazer, alguns, né, de fazer no Brasil. Gente, não é o problema da licença em si, mas é a questão do quanto custa o bolo, né? Não vamos olhar a árvore, vamos olhar a floresta. É o quanto custa financeiramente essa questão das pessoas que, inclusive, não tiram e aí convertem isso em recursos. Depois judicializam, e vai para... Enfim, não existe como fazer gestão sem equilíbrio fiscal e financeiro.
Não existe. Né? Então, assim, existem vários projetos importantes. Eu falei de 2 aqui, en passant. Quero dizer aqui dentro do Marques o prefeito Melo, e eu quero aqui dizer que foi o Gilson, líder da bancada do PSDB, o primeiro abordado pelo líder Denise Sequim, junto com o Marcelo Conselheiro, para perguntar se nesse 2023 a gente aceitaria ajudar o Sequim a aprovar projetos e assumir uma vice-liderança do governo. Nós aceitamos porque, até para deixar claro que nós temos coerência. Não é porque nós perdemos a eleição, detalhe, vamos lá, o PSDB perdeu a eleição para o Melo. Nós não fomos para o segundo turno. Mas nós, e o Gilson bate muito nessa tela, nós temos que ter coerência de não é só porque mudou o governo, o que a gente defendia ser o bom, agora a gente votar contra porque não é o nosso governo. Isso é a vanguarda do atraso. Então, por coerência, nós queremos PPP da iluminação pública. Gente, parabéns à atual gestão, que continuou a questão da PPP da iluminação. É muito bacana tu ir na vila, não é dos bairros ricos, como diziam na oposição. Não, isso aí é só para o Parque Morrinhos de Vento. Tem LED na vila, economia, melhor iluminação, diminui o índice de insegurança pública. Então, o PPP da iluminação foi extremamente importante. A gente vê acontecendo em Canoas, em Caxias, essa visão de que temos que ter um estado necessário, não um estado máximo, nem um estado mínimo. Então, é muito importante. Tem vários outros projetos, eu quero pautar aqui dentro do Marques. Pesquisem sobre o projeto que o prefeito Melo enviou, e aí quero saudar a Rose Ventura, aqui que está na mesa com a Carmen, que é, caso vocês não saibam, além de ser social-democrata histórica, é mãe do secretário da Cultura, Henri Ventura, e chegou na Câmara um projeto importantíssimo para a cultura de Porto Alegre, que é o FUNPROARTE, que foi, Cássio, e aí parabenizo em ti aqui a gestão, que é, vamos dizer, a Lei Rouanet de Porto Alegre, que eu fiquei impressionado com o desprendimento do Melo, inclusive com questão de PTU, de incentivo à cultura, está lá em regime de urgência. Nós, vereadores, o Hamilton retoma a presidência para tentar acelerar e aprovar esse projeto que tem que ser aprovado rapidamente. Então, assim, já falei demais, vou ficar aqui ouvindo, trocando, respondendo, mas o que eu posso dizer aqui para finalizar? Não, mas eu quero finalizar antes. Muito obrigado por todos os dias. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade que a gente tem, porque todo dia é importante. Me incomoda as pessoas acomodadas. Me incomoda as pessoas que desperdiçam tempo. Nós estamos tentando construir uma cidade que não é para nós, é para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu fico um pouco emocionado porque na política é tão duro. Eu vejo tantas pessoas boas serem rotuladas pelas más, que me machuca muito. Eu vejo muitas boas vereadoras, muitos bons vereadores, muitas pessoas que não conseguiram ainda estar lá, que eu espero que entrem, por causa dessas questões de quem busca as maiores curtidas em redes sociais, as pessoas que falam para a sua bolha eleitoral, as pessoas que fazem da política um lugar ruim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui tomando café com vocês, na frente de um banner que fala, que tem a expressão de alta política. Política em alto nível. Política de pessoas que não ficam nessa do Luizinho contra o Guinho. Pessoas que pensam melhor da cidade, o futuro, estadistas. Pessoas que a gente pode ter admiração, não importa de que partido sejam. Essa pessoa, poxa, que pessoa. Sabe? Então, estar aqui com a representação dessa expressão me remete a um tempo que eu entrei na vida pública. A Antônio Hohlfeld, a Mário Covas, a João Gilberto Lucas Coelho. É muito importante estar num ambiente cultural, porque também lamento que alguns políticos não entendam a riqueza da cultura. Então, me desculpem, é que eu me lembrei de momentos difíceis, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui aprendendo com vocês, e enquanto eu tiver a oportunidade, eu prometo dar o meu melhor com as condições que eu tiver, até que eu tenha melhores condições de ofertar algo melhor. Obrigado.
cumprimentar ao maluco do bem pela forma também muito espontânea, sincera, né, e emotiva, porque isso mostra, né, somos seres humanos fazendo política, né, isso é muito bacana de ouvir. Passar para o Cássio, mas antes então dizer que quem quiser se inscrever, né, para depois fazer, a gente vai fazer uma rodada, né, de intervenções, e aí os palestrantes têm mais um tempinho aí para poder fazer a sua conclusão e também alguma ponderação a respeito das manifestações. Dizer para o Cássio que eu, na minha graduação e até hoje, dialogava muito com um conceito que é a ecópolis, né, que é uma coisa que a gente pensa sobre o futuro da nossa cidade, né, uma cidade que mantenha o rural, né, que mantenha os espaços verdes, né, que mantenha uma certa horizontalidade, né, mas que permita essa quebra do concreto, né, para as pessoas com o verde, com essa interação que o município busca fazer, né, com as comunidades, com as pessoas também ajudando a cuidar. Isso é um desafio. Então, tu está numa área muito interessante, mas claro que não é só sobre isso, né? Aliás, eu acho isso central, obviamente, não estou aqui para palestrar e me disseram, tu te cuida porque senão fala muito, né? Então não é só para dizer dos 20 minutos também, né? Mas me sinto à vontade pela relação também espontânea que sempre nos recebe e é um parceiro aí de alguns temas que a gente lida. Fica à vontade aí para os teus 20 minutos, Cássio. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Uma grande satisfação começar aqui agradecendo ao Júlio e à Gisele. E dizer que responsabilidade, né? Me colocaram aqui para ser o terceiro de uma dupla aqui. Então, muito melhor do que eu imaginava. Não os subestimei, né? Não os subestimei-os. Mas realmente qualifica muito e engrandece essa mesa, as falas iniciais aqui, meu querido colega secretário André Barbosa, que está desenvolvendo um trabalho muito qualificado na gerência do patrimônio público da cidade, na questão das licitações e nesse tratamento com os servidores públicos. Então, é uma secretaria de um volume gigantesco que faz com que se tenha que trabalhar muito, e o André é um trabalhador e qualificado, né? Deu para ver aqui quem não o tinha escutado ainda, por que está indo bem na secretaria. Meu querido amigo Moisés, não perca essa característica de se emocionar. Não perca essa característica, porque isso, quando tu fala, a gente percebe o quanto tu fala com o coração. E talvez seja isso que esteja faltando um pouco na política. As pessoas terem mais crença, terem mais ideais, né? Vereador Gilson, que é um guerreiro lá do extremo sul, uma área da cidade que tem tantas debilidades, tantas dificuldades, e bem diz o prefeito Sebastião Melo, se botar todo o orçamento da prefeitura no ano lá no extremo sul, não resolve todos os problemas que tem o extremo sul. Porque é assim, meu querido Brás, nosso decano aqui de quase 30 anos na Câmara de Vereadores, 2 vezes presidente, seus cabelinhos brancos ali, firme na peleia, ao lado do Mário ali, que outro guerreiro também lá do extremo sul, que muito nos honrou com muitos mandatos na Câmara Municipal, e acho que dos que estão aqui, o Mário e o Adeli foram meus colegas, e a gente pôde conviver, e eu sempre digo, não é com nenhum demérito dos demais vereadores que hoje fazem oposição na Câmara, mas que saudade do Adeli, porque na verdade, Adeli, hoje o que a gente está aqui debatendo, e esse banner que está atrás aqui, que trata da alta política, eu acho que muitas vezes a gente tem tido um debate que não é em alto nível, que não é da alta política. Sem demérito nenhum a todos que estão na Câmara, o Parlamento tem a sua legitimidade. Aliás, o Parlamento é o que mais tem legitimidade na cidade. Um prefeito, para se eleger, precisa, no segundo ou no primeiro turno, 50% mais um dos eleitores. O parlamento representa o conjunto da sociedade. O conjunto da vontade da sociedade está representado na Câmara de Vereadores. E não é mais importante, nem menos importante do que o Executivo, mas tem a sua importância e a sua característica. E eu vou me somar aqui àqueles que pensam que a
política está no momento, Ronaldo, que eu diria, de certa forma, até chato. Porque essa polarização desenfreada, me parece, Giacomoni, né, que, de certa forma, atrapalha as grandes realizações. Tem grandes coisas na cidade que depende, sim, da construção de consenso. O prefeito Sebastião Melo lembrou, agora quando nós tivemos a perda do saudoso vereador, ex-prefeito João Dibe, que era um construtora dele de consensos. E ele cita, Mário, acho que tu estavas lá, acho que o Brás também estava. Quando foi proposta pelo Executivo, na época da Frente Popular, a criação da taxa de iluminação pública. Era mais um tributo, mas necessário, importante, porque a cidade estava ficando e ia ficar às escuras. Carmen e Paula. Porque não tinha mais como subsidiar o custo do pagamento da iluminação pública. E se precisava um novo tributo. E o DIB, que era de oposição, juntamente com o prefeito Sebastião Melo e com tantos outros, né, se somaram no consenso dessa construção e aprovaram. Porque não era para a administração da Frente Popular, não era para o PT ou os partidos que compunham o governo naquele momento, era para uma necessidade real da cidade. E aí eu acho que, como a gente está falando aqui de alta política, eu queria, assim, antes de entrar na questão mais da sucessão, do ano que vem, nos grandes desafios, eu queria dar uma elevada no tema e dizer que tem uma grande pauta que está na ordem do dia, mas que eu acho que deveria ser a pauta número 1 de todo mundo que faz política. Aliás, deveria ser a pauta número 1 da sociedade como um todo. E a gente pode botar embaixo do guarda-chuva da resiliência das cidades, que é aquela capacidade que tem as cidades e as pessoas de se prepararem ou de terem a reação para aqueles eventos que não são previsíveis. Isso na vida da gente acontece e nas cidades é muito mais importante. A gente pode botar embaixo desse guarda-chuva da resiliência a questão das mudanças climáticas. Isso envolve a todos nós, porque é o futuro do planeta. E não é para amanhã ou para depois, é para hoje. Se nós não nos conscientizarmos, Elisandro, e aí não falei ainda do nosso mediador aqui, grande amigo, de muita importância para a administração pública e para as pautas da produção primária, especialmente, mas se nós não colocarmos na ordem do dia de cada um de nós como prioridade a prevenção para as mudanças climáticas, nós vamos ter aí o aumento cada vez maior do aquecimento da temperatura do planeta e o planeta vai se tornar impossível de ser habitado. E quando a gente fica olhando e pensando o que isso nos afeta na cidade, as cidades têm muito a pensar sobre isso. Eu acho que nós não podemos pensar a cidade, o prefeito Sebastião Melo tem tratado isso a todo momento, a matriz energética do transporte coletivo. Os principais emissores de CO2 nas cidades. Bom, mas é possível o município, por vontade política, pegar e mudar toda a matriz energética para ônibus elétricos? Não é possível, porque não tem recurso. Mas precisa começar. Nessa seara, é impossível pensar futuro das cidades, futuro do planeta, e as coisas acontecem nas cidades, Brás, com uma distribuição do bolo tributário como nós temos nesse país. E aí troca o gestor, troca o mandatário, que para chegar lá ele até diz, nós temos que ter uma melhor distribuição dos recursos, porque na cidade onde as coisas acontecem, aqui em Porto Alegre, em todos os outros quase 6 mil municípios do Brasil, esses municípios têm 18% de tudo que se produz de riqueza no país, ou seja, 18% da carga tributária.
E a União tem 63. E parece que os recursos não existem. Existem, são insuficientes, tanto nos municípios, no Estado, como na União, porque as necessidades são muito maiores do que a capacidade e a realidade orçamentária. Então, eu acho que cada vez mais, sim, nós temos que nos preocupar com essa questão das mudanças climáticas. E aí, um pouco do que a gente está fazendo lá na Secretaria, nós assumimos em julho do ano passado a produção primária da cidade. E a produção primária, por incrível que pareça, também, quando não bem gerida, Mário Fraga, ela também é responsável por emissão de CO2. Então, nós estamos trabalhando lá na nossa produção primária em incentivar a agricultura de baixo carbono, que resumidamente eu vou dizer para vocês aqui que é cuidar do manejo do solo também, ou seja, fazer a cobertura do solo, porque o solo descoberto, ele é emissor de CO2. Então, este é um grande problema. Nós vivemos num estado que é um estado agrícola, nós temos um país que é um país onde a produção agrícola e da produção primária tem um volume importante no PIB, e nós temos um manejo que não é um manejo adequado. Apesar de que o Brasil tinha uma responsabilidade em 10 anos, de 2010 a 2020, mudar o manejo do solo para a agricultura de baixo carbono em 30 milhões de hectares. Nós mais que superamos e quase dobramos essa meta. Chegamos a 55, 56 milhões de hectares da produção primária no Brasil que pratica alguma técnica de agricultura de baixo carbono. Lá na agricultura, fazendo a cobertura de solo, quando o solo está coberto, ele fica mais protegido e não é emissor de gás carbônico, porque ele está ali com cobertura. E na nossa produção primária aqui da cidade, a gente tem uma legislação, inclusive, que até 2032 nós temos que ter produção completamente orgânica. Por incrível que pareça, nós temos muitos produtores orgânicos na cidade que cuidam do meio ambiente, porque produzem de forma orgânica, ou seja, não usam venenos defensivos e também, como é que chama lá o negocinho para as plantas crescerem? Não, os fertilizantes, e não usam fertilizantes também naturais, ou seja, bioinsumos, né? Muitos desses produtores orgânicos acabam também não fazendo a cobertura de solo. Então, cuidam por um lado do meio ambiente e acabam não cuidando por outro. E a gente está incentivando, mostrando o quanto isso é importante e ajuda no ecossistema como um todo. E também incentivando, o Elisandro, que é da área, aqui, o João Elber também, que tem uma participação importante, os sistemas agroflorestais, que a gente está, inclusive, aí fazendo pilotos na cidade, unidades demonstrativas, lá na nossa zona rural, demonstrando que é possível, com linhas de árvores que reproduzem a essência, o nosso técnico agrícola aqui, a essência do que é a natureza, né, Elisandro? Na natureza, a floresta, que é o natural da natureza, você não tem aplicação de fertilizantes. Tudo lá dá o natural, porque tem a produção de matéria orgânica ali suficiente, e as hortaliças e a olericultura nascem ali nas clareiras da floresta. E essa coisa muito natural, que chega a ser ridículo quando a gente começa a aprender e ter o conhecimento, nós, seres humanos, transformamos em monocultura, e aí não tem na natureza monocultura, não vai ter nunca na natureza só pé de laranjeira, só araucária, é tudo estratificado como para dar o equilíbrio e a diversidade que é o que a natureza nos propicia. E nós somos parte dessa diversidade. Só que, como nos achamos os únicos seres racionais do planeta, a gente irracionalmente está terminando com aquilo que a natureza nos propõe. Entrando um pouquinho agora, então, mais diretamente nos temas dos desafios aqui, em especial deste ano e do ano que vem, eu queria entrar aqui na questão um pouquinho do plano diretor, que é um grande desafio. Eu penso que a lei orgânica e a lei municipal
mais importante, é a Constituição do município. Depois tem algumas outras leis importantes, mas o plano diretor eu acho que está aí no status, no meu pensar, depois da lei orgânica, das leis mais importantes, talvez até a mais importante. Creio que no último plano diretor, tem 3 legisladores aqui que participaram da última revisão, pelo menos, 2010, né? Acho que o Adeli, o Braz e o Mário eram vereadores nessa época. Na verdade, nós não tivemos mudanças contundentes no plano de 2010, o plano mais contundente foi o plano de 99, e eu queria voltar um pouquinho no plano de 99 para puxar um pouquinho de novo da área que eu estou tratando. Lá em 99, Adeli, a cidade fez uma escolha através da Câmara de Vereadores, eu digo assim, quando a Câmara de Vereadores aprova, a cidade fez uma escolha. A maioria que eu falei aqui da cidade que está representada na Câmara fez uma escolha, que foi extinguir a Zona Rural de Porto Alegre. Então nós tivemos a extinção da Zona Rural de Porto Alegre. Comentar o jogo depois que ele passou uma barbada, né? Então, eu não diria que foi equívoco, eu diria que foi uma decisão que precisou ser revista. Então, lá pelos idos de 2013, a administração municipal começou uma discussão de retomada da Zona Rural. Em 2014, enviou para a Câmara Municipal, e aí eu já era vereador, então, um projeto de lei restabelecendo a Zona Rural de Porto Alegre. Nós aprovamos lá em 2015, eu presidi uma comissão especial que tratou do tema, e aí consegui me aprofundar um pouco mais. Eu tinha vindo do Executivo, tinha sido secretário de Obras, a Secretaria de Obras, na época, a SMOV, fazia uma parte da aprovação urbanística, uma coisa que eu nunca entendi no Executivo, e foi alterado, e bem alterado, porque a antiga SPM, que era a Secretaria de Planejamento, aprovava a parte da viabilidade. E o projeto era a Secretaria de Obras. Então, isso, no segundo governo do Fortunati, foi resolvido. Foi juntado no planejamento e hoje está tudo no meio ambiente e urbanismo. E é correto, né? Correto. Lá se aborda todas as áreas. Bem, mas então nós aprovamos lá em 2015 a retomada da Zona Rural. Na discussão dessa retomada, diversas questões foram apontadas, Braz, e a gente viu que era necessário, diretor Tomás, realmente essa retomada. Desde ter uma legislação estadual que estabelece que para ter financiamento e para ter produção animal no estado, precisa ser nas zonas rurais. Nas zonas urbanas, você pode ter um limite muito pequeno de produção animal. Então, toda a nossa produção primária da área da pecuária, Elisandro, ficou irregular durante todo esse tempo. Então, nós tivemos ali produção de suínos, que acabou tendo que ser fechada, aviários que deixaram de permanecer em Porto Alegre, de se instalar, porque não era possível o licenciamento ambiental. Bom, isso foi retomado, é um momento passado. O que se fez? Qual foi a proposta que o Executivo na época mandou? Pegou a zona que já era da produção primária no plano diretor de 99 e propôs então que essa zona da produção primária passasse a ser zona rural. Em Porto Alegre, até 99, nós tínhamos aí mais ou menos 30%, 3 minutos, 30% da produção da zona rural da cidade. O restabelecimento foi para 8,26% do território, mais ou menos uns 4 mil hectares, e agora, na nova revisão do plano, a gente tem aí a proposição, vereador Moisés e vereador Gilson, que se faça a anexação do bairro da Extrema, que ficou fora da zona rural, onde tem uma grande produção primária da cidade, são mais 2 mil hectares, então nós teremos aí um incremento de mais 4 e pouco por cento do território, chegaremos aí a 12 e pouco por cento do território, o que para uma capital é muito rico. Como meu tempo está indo para o final, eu vou agudizar um pouco mais aqui a questão do ano que vem. Eu acho que não, mas com um grande expediente, mais liderança junto, por 20 minutos, o cara tem que dar conta, senão está muito fora de prática. Não, mas eu vou tocando para o encerramento, se faltar um minutinho ali, eu uso um minuto do Moisés. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo é um resiliente.
Se o Moisés concorreu 3 vezes para ser vereador, o Melo concorreu 5. E nunca desistiu. Nunca desistiu. Então, o Melo é um resiliente, foi candidato a prefeito, não se elegeu, era vice-prefeito, não desistiu, virou deputado, veio e hoje é prefeito. Eu já estou ficando bem antigo, né? Então, eu conheço o Melo desde 1983. São 40 anos, né? Quando ele veio para Porto Alegre, logo em seguida ele foi morar para a Zona Sul. E boa parte dessas eleições que ele não se elegeu, eu acompanhei, né? E justamente a resiliência dele de poder não desistir. Então, o Melo, como disse o André aqui, é um peleador. Eu acho, Moisés, que nós temos sim um governo de continuidade de muitas ideias. Nós temos uma mudança gigantesca no processo, né? E o processo é tão importante quanto o mérito. E eu não estou te dizendo nenhuma novidade, te dizia isso durante o governo passado, que a gente ajudou em muitos dos processos, e como era doloroso aqueles processos, porque os processos eram tortos, né? As ideias eram, a gente acompanhava, mas ela tinha que antagonizar. E aí o processo virava, Richard, uma coisa difícil de administrar, né? E eu que gosto de uma peleia, mas me acho um construtor de consenso, também me via em muita dificuldade, porque a gente ficar o tempo inteiro antagonizando, o tempo inteiro brigando para dizer que aquilo que é bom e que poderia ser demonstrado de uma forma tranquila que é bom, né? Uma forma quase neurótica, ter que agudizar e antagonizar. Então, eu acho que a cidade, ela melhorou, né? E aí não melhorou simplesmente em função do governo passado, ela melhorou em função do processo que também nós passamos de pandemia, e aí o mundo empobreceu e as dificuldades aumentaram, e aí se a gente tem, Adeli, 3.000 vagas novas na educação infantil, faltava 5.000, tem 3.000 vagas novas e continua faltando 6.000. Por quê? Porque a população empobreceu. Então, aquelas pessoas que tinham condição de pagar um ticket médio na escola privada, hoje não tem e estão lá correndo para o público. E o público tem que atender a todos. As pessoas em situação de rua, aumentou em muito o acolhimento. Contudo, ainda tem muita gente na rua. Porque as pessoas empobreceram e hoje nós temos pessoas na rua que são fruto do empobrecimento. Não é apenas lá da questão da dependência química, ou muitas vezes até aqueles que estão lá para delinquirem, mas também tem famílias que perderam a condição de morar e foram para a rua. Eu acho, meu querido André Barbosa, já para encaminhar para o final, que quem governa precisa jogar o debate eleitoral o mais para frente possível. Não que ele não seja importante, precisa ser feito. Mas quanto mais cedo ele for publicizado, mais cedo a gente governa menos e discute mais eleição. Para finalizar, o prefeito Sebastião Melo está em Roma discutindo sustentabilidade, que eu acho que é o grande tema das cidades no momento. E aí então a gente está aí com essa semana, 10 dias, com o prefeito Hamilton e o nosso querido Moisés, da família Barbosa, porque S ou Z, tudo é a mesma coisa, só deu uma dividida lá na Península Ibérica, né? Então, eu que conversei aqui com a família Barbosa nesse café da manhã, fico muito feliz aqui de estar com todos vocês. Meu muito obrigado e um grande abraço. Muito bem, Cássio. Obrigado e parabéns também, porque o tempo foi curto, mas não foi sem conteúdo e sem propriedade, né? E aí fica gostoso de ouvir, e já são 10 horas, né? E o pessoal continua aqui. Mas o acordo que a gente tem, então, é até às 10h30, né, Júlio e Gisele, de poder fazer um debate. O Rafael Fontoura, que é aquele menino que está lá, ele está com o microfone para quem quiser fazer perguntas. O Luiz Braz, o Fabinho e a Rose, Fabinho do Demai, o Pingo. Vamos de novo aqui. Bom, vamos me ajudar. Primeiro o Luiz Braz aqui, dizer que o Rafael também
vai passar uma lista aí para quem quiser colocar o WhatsApp para receber convite para os próximos cafés. A Gisele vai passar a lista. Tá? E, enfim, a ideia aí é que eu avise nos 3 minutos, mas até uns 5 aí, que a gente possa fazer umas 4, 5 intervenções nesse período e dar tempo dos palestrantes encerrarem. Luiz Braz. Olha, eu vou procurar ser o mais rápido possível, mas, primeiramente, manifestando a minha admiração pelos 3 palestrantes. O André, que, para mim, é o melhor advogado que existe na cidade. Ele já me defendeu em causas fantásticas. Então, quero cumprimentar o André. Foi muito bom, sabe, poder te ver aqui. O Moisés, que era da juventude, eu já era coroa, por Deus sabe, né? Mas realmente está honrando a Câmara Municipal com a tua presença. E o Cássio, que, na verdade, é um cara fantástico, que está ajudando muito esse governo a fazer realmente aquilo que ele precisa fazer. Eu fico contente de poder encontrar aqui amigos meus, como é o caso do Adelim, por exemplo, que foi um parceiro de luta, muito embora em bancadas diferentes, né? Mas ele sempre não negou, sabe, de repente, o diálogo conosco. Cássio, você fez uma afirmação que eu acredito que ela não era bem assim. Eu participei daquela votação da reforma do plano diretor, quando nós tivemos a diminuição da área rural. Realmente nós tínhamos uma área rural grande, eu gostava daquela ideia da área rural grande, eu não era favorável à diminuição da área rural, mas o que teve naquela época foi uma diminuição muito drástica da área rural. Se eu não me engano, Cássio, não houve a extinção. Você precisa até dar uma olhadinha a mais, sabe? Mas eu acho que não houve a extinção. Eu acho que houve a diminuição. Até porque nós tínhamos territórios dentro da cidade, como é o caso ali da Vila Nova, onde nós tínhamos vastas extensões de locais onde existiam plantações e que era considerado como uma espécie de zona rural. Então, eu acho, sabe, não é? Já faz muito tempo, a minha memória está ficando cada vez pior, mas eu acho que não houve a extinção, que houve uma diminuição. E uma outra coisa que eu gostaria muito que você se referisse, ou que o Moisés ou o André pudesse se referir, com relação ao transporte coletivo. Porque eu acredito que, com a vinda dos aplicativos, houve uma bagunça geral com relação à possibilidade de manutenção do transporte coletivo. Houve um aumento muito grande das empresas de ônibus, das tarifas das empresas de ônibus, e nós tivemos também os táxis, que eram um número elevado e que acabaram diminuindo. E as próprias lotações, que quase desapareceram na cidade. Eu pergunto para você o seguinte, não seria mais justo que nós tivéssemos uma modificação com relação aos aplicativos, como, por exemplo, uma taxa para os aplicativos, para que isso pudesse, quem sabe, sustentar um pouquinho melhor, até mesmo a tarifa dos ônibus? Eu não falo nem no caso das lotações e no caso dos táxis, mas vamos dizer assim, as empresas de ônibus, elas pudessem ter uma tarifa mais baixa com a ajuda dos aplicativos. É isso que eu falo. Um grande abraço a vocês, parabéns pela palestra que fizeram, viu? 3 minutos, Braz. Parabéns. Fabinho, do DEMAI. Bom dia a todos, parabéns pela essa mesa aí, ilustre. Eu sou uma pessoa muito ansiosa para realizar obras públicas, as obras que possam ser operadas, que tragam retorno para a comunidade, né? E daí, infelizmente, eu já estou há 28 anos no DEMAI e cada vez escanteiam mais essas novas alternativas que a gente tem para dar um retorno para essas comunidades em áreas de risco. Até eu participei daquele grupo técnico sobre Arroio Moinho, etc. e tal, né? E insistem em querer dizer assim, que tem que tirar toda a população das áreas de risco para poder resolver. Isso é um absurdo, entende? Eu sou mestre em hidrologia, trabalho em recursos hídricos, fui até escolhido pelo BID para representar Porto Alegre nos debates de cidades inteligentes, mas infelizmente aqui dentro do executivo, dentro da prefeitura,
ninguém quer escutar as alternativas, que é nós manter a população lá, mas com uma forma que a gente faça um aquecimento na própria calha. Que nem eu estava explicando lá para o André Machado, a gente não precisa fazer esse monte de rede que não temos depois como conservar, entende? Eu sei que é difícil para vocês que não são da área da engenharia, mas é tipo assim, a gente pode imaginar como é que eu entro dentro de um tubo para tirar aquele monte de lixo que entra dentro, entende? Tendo as casas tudo na volta, não tenho acesso às máquinas, entende? A solução é simples, entende? Eu trato o pluvial ali mesmo, eu não preciso levar embora, entende? Isso é uma coisa que se fazia antigamente, atualmente existe muito mais modernidade. E a questão rural, que o Cássio colocou, eu acho que a gente tem que trazer para dentro dessas comunidades, entende? É que nem eu estava trabalhando agora na Prel do Xias, lá, do Xias, na Prel do Sul, lá junto, lá do Federico Mendes, lá de voluntários, lá. Lá não tem como resolver, tem sim como resolver, não tem já todo mundo, deixa todo mundo lá, pega, por exemplo, tira aquele lodo que está dentro do canal e faz um aterro controlado, e ali a gente faz plantação, a gente faz um parque linear, entende? São ações, sabe, Moisés, que não estão lá na área rural, estão na área urbana, entende? Aquela comunidade, ela pode ser beneficiada com isso, né? É uma ecologia que a gente pode fazer nessas comunidades. E, então é isso que eu queria que houvesse uma transversalidade, entende? Porque o que acontece é o seguinte, a gente está fazendo um monte de processo de aquecimento, que nem se fala aqui, tudo, e como é que eu vou conservar isso? Né? Eu faço uma ETA lá no Belém Novo, quanto é que é o meu custo de energia elétrica por mês para levar água de Belém Novo lá para Lomba do Pinheiro, né? Então são várias coisas que se desse um pouquinho mais de tempo, eu poderia explicar para vocês, para a gente não perder mais um monte de recursos. Estava falando agora para o Eduardo Rava Campos ali. O BID está com 3,3 bilhões para botar em área de risco. Entende? Eu pedindo, olha, vamos pedir esse dinheiro para nós. É fundo perdido, entende? Tá? Então é isso que eu queria questionar, por que não existe uma transversalidade nessas ações e políticas públicas. Bem, Fabinho, é Rose, né? Rose. Bom dia, então, a todos. Obrigado, Moisés, pela referência. Hoje não é mais só queridinho da Magda Beatriz, é meu queridinho também. Mas, bem, vamos lá, a pergunta, né? A questão é assim, ela vem ao encontro da preocupação do Cássio, preocupação do Brás, tá? É um spoiler para 24, aí, né? Porque vamos ter eleições e é o calcanhar de Aquiles da cidade. Vira e mexe, nós estamos discutindo a questão do transporte urbano, tá? E uma coisa que eu venho pensando há bastante tempo, eu sei que o nosso governador também tem um projeto, mas a preocupação com a organização da cidade, com a questão ambiental e do atendimento ao cidadão, tá? Vamos lá para a questão. Queria saber aí, meninos da administração, meninos que estão na Câmara, se há algum projeto para organizar e melhorar os pontos de ônibus espalhados pelo centro histórico, sabendo-se que a rodoviária, que recebe linhas interestaduais, poderia ser de uso dos ônibus locais intermunicipais. Eu sei que isso seria uma parceria do município, não é? E com o Estado. Tá? Percebendo que ali é uma área do Estado. Tá? Minha questão é bem rápida aí, porque a gente está com o nosso tempo já esgotado. Obrigada. Obrigado, Rose. É o Pingo. E avisar que tem lugares aqui, inclusive, se quem quiser sentar, tá em pé, fique à vontade. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, saudando a mesa, saúdo todos os participantes. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar participando. Eu sou o Pingo Vilar,
48 anos como funcionário público, então quer dizer que já passei por vários governos, né? Tenho uma longa caminhada. Tive a felicidade também de, não igual o Braz e o Mário Fraga, passar na Câmara Municipal, ter o privilégio de passar e a satisfação e a alegria como vereador daquela casa por um período longo, né? De uma semana, mas foi um período longo. Mas também tive a experiência como chefe de gabinete de 88 a 92 na Câmara Municipal de Porto Alegre. Sou raiz da Restinga, então me preocupo não só porque nasci e me criei lá na Restinga, mas porque é uma comunidade carente, está distante da nossa cidade, 20 quilômetros, e lá hoje ainda é considerada como um bairro dormitório. E a minha pergunta é para o secretário André. Secretário André, lá antes era distrito industrial, depois polo industrial, e hoje parque industrial. Nós temos lá lotes para pequenas empresas. Pergunto, nós vamos ter alguma empresa de suporte médio que vai gerar mão de obra para o trabalhador da Restinga? Muito obrigado. Eu acho que não tem mais nenhum inscrito ao Emerson, e acho que aí a gente encerra e vamos ouvir os palestrantes no seu encerramento, na sua manifestação final. Bom dia aos senhores, às senhoras, especialmente esse café, que é um café, tenho absoluta convicção que é um café singular. É um café diferenciado, não só pela mesa qualificada, mas uma plateia tão qualificada. E olha que eu participei de todos os cafés. Eu sou um admirador, eu tenho mestrado em direção estratégica e sou formado na pós da alta política, a qual eu me sinto como referência, dizer para os senhores, procurem esse curso, ele tem uma excelência, e a convivência com pessoas públicas que têm esse desafio. Claro que quando eu entrei aqui, eu fiquei analisando o quanto eu ia sair daqui, né? Sair com melhoras nas questões de gestão, que é tão importante, de governança e de política. Afinal, temos aqui dois secretários, o senhor André, o senhor Cássio, né? O vereador Moisés, presidente hoje, pessoas de uma grandeza e de grandes desafios. Aliás, senhores, tem um livro do Roberto Chiniachik, o título do livro é Problema Oba. E Problema Oba é assim que eu me sinto como cidadão de Porto Alegre, que esse problema as pessoas não estão colocando embaixo do tapete, estão olhando esse problema com seriedade, e não são poucos. Eu hoje estou de prefeito de uma praça, tenho acompanhado as intervenções dentro das políticas públicas privadas, tenho acompanhado os senhores nas OPs dos bairros, e tenho ouvido assim, digo, nossa, que legal que essas pessoas saem do seu escritório, saem da zona do conforto e estão aqui escutando a necessidade das pessoas, porque lá na Zona Norte a gente ouviu pessoas que diziam assim, não tenho banheiro em casa, século XXI. E claro que uma gestão tem que estar alinhada com as cidades inteligentes, com a agenda 2030 da ONU, e como foi explanado aqui, o exercício que vai ser o exercício ambiental. Ninguém tem mais dúvida disso. Agora, é o futuro. E o futuro é hoje. O futuro é agora. O futuro não existe se não tiver o presente. Eu tenho o desafio de levar, de acordo com a minha formação, negociação para dentro das empresas. Eu ensino alguma galera, agora eu aprendo com os senhores. Os senhores são muito bons
em negociação. Então, eu não ia me furtar absolutamente de fazer a seguinte pergunta. No futuro, será impossível governar sem empatia, pacificação e diálogo. O que os senhores acrescentariam nessa lista? Muito obrigado. Muito bem, Lauro. Agora, então, nosso Emerson. Bom dia a todos. Aqui, na presença de amigos, né, o André Barbosa, Moisés Barbosa, começamos concorrendo desde 2004, concorremos várias vezes juntos. Meu amigo Castrogildo, nosso amigo Evandro aqui, meu colega prefeito de praça, bem, Lauro, Gilson Padeiro, foi meu colega de partido também. E durante muitos anos, né, me acompanhou desde a época que eu comecei, lá em 97, na juventude. Eu tive o prazer, né, de estar como vereador em 2009, lá na Câmara de Vereadores. Tive o prazer e honra de participar de várias secretarias, ser diretor-geral do DEMAB, de entregar várias casas, de participar, coordenar projetos maravilhosos para essa cidade, como a expansão da pista do aeroporto, também a duplicação da Avenida Tronco, e vários outros projetos que essa cidade eu tive o prazer de estar e assim, dizer do prazer de estar aqui, vendo uma conciliação, né? O prefeito Melo, ele é um cara conciliador, conheci ele também há muito tempo, tive o prazer de ele me nomear como vereador e conhecer o jeito dele de governar, que é um jeito de trazer o diálogo. E hoje a gente vê que a cidade ela está melhorando cada vez mais. Foi um processo de continuidade, sim. Tivemos o prazer de vir de várias gestões e a gente viu que foi uma evolução. E cada vez mais as cidades vêm evoluindo. E pensar a cidade hoje, eu estou aqui também representando o CREA do Rio Grande do Sul. Ontem nós tivemos o evento, né, Moisés, lá da Nancy, ali na Federação, onde a gente coloca que a engenharia também traz o desenvolvimento. Como engenheiro agrônomo, como o engenheiro aqui falou, nós teremos aqui no Rio Grande do Sul a SOIA, um evento nacional que será em Gramado, dia 8 a 11 de agosto, e que nós gostaríamos de colocar também à disposição que os servidores da prefeitura, os engenheiros, os secretários e os vereadores fossem lá conhecer, porque nós teremos mais de 5.000 engenheiros do país todo tratando sobre políticas de desenvolvimento urbano sustentável, metaverso e várias tecnologias que vão poder sim melhorar cada vez mais as cidades, até mesmo para essas discussões que nós estamos fazendo dos planos diretores, que tem que unir tanto o social quanto a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das nossas cidades, principalmente Porto Alegre. Então, nos colocamos à disposição e convidamos a todos que participem da SOIA. Tá? Um abraço. Grande Emerson. Obrigado aí pelo resgate também e apresentação, convite. A sugestão, nós temos aí em torno de uns 3 minutos a 4 para cada um. Pode ser na mesma ordem inicial? Claro, por favor, começa por ti, André, e aí já faz teu fechamento. Bom, respondendo ao nosso querido Pingo, grande liderança lá da Zona Sul, da Restinga, eu fico muito à vontade de falar da Restinga, porque também tenho origem na Restinga, gosto muito da Restinga, tá? Tenho um carinho enorme para a Restinga. Bom, lá, como disse o Pingo, ao invés de Distrito Industrial da Restinga, nós temos um Parque Industrial da Restinga, e a lei que autoriza a venda dos imóveis lá no Parque Industrial, ela autoriza que lá se instale indústria, comércio e serviço. Então é mais abrangente do que foi no passado. Possibilita também o parcelamento em até 120 parcelas, né, a aquisição daqueles imóveis. Então, a gente está com uma expectativa muito boa ali, daqueles 51 lotes. Claro que tem algumas intervenções para fazer ali,
para fazer uma adequação nos terrenos, mas a região é muito valorizada ali, muito valorizada. Nós temos, por incrível que pareça, uma procura muito grande por informações desse leilão. Nós vamos publicar no dia 5 de junho o edital, e no dia 6, Pingo, até te convido, nós estaremos lá, eu, o prefeito, o diretor Tomás, nosso diretor de patrimônio, estava aqui até agora, e também a nossa diretora de licitações. A gente vai lá falar sobre o edital, vai ser publicado um dia antes, e explicar como vai ser feito o processo, porque é um processo, vereador Moisés, inovador. Somente Porto Alegre, né, no Brasil, entre as capitais pelo menos, está fazendo este tipo de venda, esta modalidade de venda, já pela lei nova 14133, a nova lei de licitações, cuja obrigatoriedade de utilização somente é o ano que vem. Então, Porto Alegre já está indo para o terceiro leilão, utilizando a nova lei, um sistema todo adequado, né, sem custo algum. Nós conseguimos esse sistema de venda através de leilão eletrônico, todo o processo eletrônico. Então, o cidadão vai ali, faz o registro da proposta inicial, e aí, no dia aprazado, para o momento competitivo, onde se abre a proposta e também o quantitativo de pessoas disputando aquele lote, e possibilita ali que em 10 minutos tu melhora a tua proposta. Então é ali quem pagar mais leva, de forma transparente. Nós não temos mais aquela figura do envelope fechado, cada um dava um lance, aí se marcava um dia para abrir o envelope, e aí tu retirava a fase competitiva. Então o cidadão hoje quer comprar um imóvel do lado da sua casa e se dispõe a pagar mais, ele pode fazer isso. Então isso é uma inovação. Então, eu respondendo a pergunta, pode-se instalar qualquer tipo de pessoa jurídica naqueles imóveis. Nós temos essa reunião lá com a Associação do Comércio da Indústria da Restinga, liderada lá pela Aline Colombo, que está organizando um grande evento lá. Cássio, é importante estar presente também, vereador, né? Nós vamos convidar todos, né, que estão presentes aqui, todos os vereadores. Gilson, tu é de lá, né? Tem obrigação de estar lá, né? Então, a gente vai dialogar com os empresários, microempresários, prestadores de serviços, e vão apresentar o sistema, vão mostrar que é muito simples, seguro, né? Então, a gente está bem otimista. É o terceiro leilão que nós fizemos já arrecadamos para o Fundo do Patrimônio, né? Fundo novo, aprovado lá pela Câmara o ano passado, que faz parte, por isso que eu digo, a Câmara é importante, ela faz parte dessa inovação. Nós, hoje, temos vendidos mais de 52 milhões de reais em menos de 2 meses. Recursos que nós não tínhamos e que nós teremos para investir em outras áreas da gestão, principalmente na manutenção e na conservação do patrimônio público, mercado público que vive em outro momento na cidade, centro histórico. Então, com essas palavras de motivação que nós e de como é que eu vou dizer, de entusiasmo que essa gestão tem hoje, eu quero agradecer Elisandro, Júlio, e em teu nome a toda a diretoria da Alta Política, a participação, a possibilidade de estar aqui. Espero que a gente possa estar mais vezes aqui para falar um pouquinho da gestão, um pouquinho da nossa experiência. Então, muito obrigado, Pinho, pela pergunta. Eu, para manter a tradição, vou ser bem rapidão, sobre a transversalidade das obras, da questão do DEMAI, eu me sinto, vamos dizer assim, na obrigação de passar no secretário Cássio por não ser secretário, não responder pelo Poder Executivo. Porém, a minha consideração é porque eu luto muito, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Recuperação do Arroio Dilúvio, e discuti isso, inclusive, na URGS, com o Instituto de Hidrologia, lá atrás, sobre quantos bilhões necessitaria para a questão de saneamento, da questão de todo o entorno, a questão do Parque Saint-Hilaire. Por isso eu acabei me envolvendo, Cássio, com aquela questão de Viamão ter o Parque Saint-Hilaire, mas ser propriedade de Porto Alegre. Enfim, vou deixar o secretário fazer as considerações sobre esses projetos, mas quero dizer que, quando eu falo de parcerização e não venda, eu falo por causa da questão de capacidade financeira, não que o DEMAI não tenha, sempre foi superavitário, sempre ajudou a gestão com sobra, né? Agora, se somar a questão, segundo o cálculo do DEMAI, na época o diretor-geral, não me lembro quem era, se somar a questão do arroio dilúvio, das 82% das nascentes que desaguam na
do Espelho d'Água do Parque Saint-Hilaire, onde eu conheço bem todas as comunidades, que infelizmente não tem ali o esgoto tratado, somando essa questão e a questão da drenagem, aí o cálculo aí vamos ter uma média de 10 bilhões em investimento. Então, mais importante ainda de encontrar formas, recursos, parcerias para ter esse investimento. Mas, repito, não sou secretário, eu não tenho como responder mais especificamente a questão da transversalidade dos projetos. Mas quero fazer uma consideração em cima da pergunta da Rose, que fala sobre as paradas de ônibus, sobre a questão da mobilidade. Então, a questão da mobilidade, Rose, nós tivemos a experiência, e aí concordo com o Cássio sobre a forma de fazer as coisas, né? Veja bem, a gente falava, por exemplo, na parada de ônibus, com tomada, com Wi-Fi, nós apanhamos pela forma, talvez pelo tempo, talvez pelo jeito, mas a gente viu a sequência nesse governo de qualidade, da construção das paradas, a questão do mobiliário urbano, o Adeli fez parte dessa discussão, o Cássio, inclusive, era o presidente, de qualificação através de parcerias, de investimento privado, de recuperação até da autoestima do porto-alegrense, de ter paradas. Eu sou um defensor, fiz um projeto indicativo para o prefeito Sebastião Melo, para que seja implementado de forma experimental na Carris, e fui muito bem acolhido pelo secretário de Mobilidade, o Adão, pelo Ramires e pelo Maurício, que está presidindo a Carris, para tentar fazer um projeto piloto de forma híbrida, experimentar outros combustíveis na frota pública de Porto Alegre, né? Já tem, claro, os elétricos, mas também tem uma condição de fazer a questão do GNV ser uma alternativa, que aí vem o desenvolvimento sustentável, que reduz mais de 33% da emissão de gases, poderia impactar positivamente na redução da utilização do óleo diesel, impactando, por que não, inclusive, para baixo o preço da tarifa. Então, as iniciativas são distintas. Os vereadores, que é o poder que eu represento hoje, tem, às vezes, vamos dizer assim, uma trava constitucional, né? A gente não pode propor projetos que gerem gasto ao executivo. Então, a gente pode fazer indicativo ao prefeito, votar e aprovar as iniciativas do executivo nesse sentido, e encerro dizendo o seguinte: como diz o atual prefeito de Porto Alegre, ele diz que há muito tempo não via na Câmara um ambiente, um número tão grande de vereadores, como é que é a expressão que ele usa? Reformistas, né? E, então, assim, o que for para lá, no sentido do desenvolvimento sustentável, o que for para lá na pauta da mobilidade humana, que é um desafio, o próprio prefeito se engaja quando vai a Brasília, se engaja, e aí eu não tenho como também deixar de falar do governo anterior. Por isso, o líder da bancada, o vereador Justo Padeiro, sempre diz, o governo anterior, nós que participávamos do governo anterior, tínhamos os mesmos desafios. Tentamos propor inúmeras alternativas para tentar reduzir o preço da tarifa. A questão da idade de passar de 60 para 65 anos, nós somos vítimas de de exploração, de fake news, né? Porque ninguém perdeu. Era uma modificação de uma legislação federal que tem impacto na tarifa, não tem almoço grátis, né? Então, o governo federal vai lá, faz uma lei que beneficia uma parcela da sociedade, mas que gera um gasto na tarifa, um aumento de preço da tarifa. E por isso que o Melo vai lá e insiste: olha, vocês têm que compensar, vocês que criaram a lei, vocês que impuseram ao município esse problema. Então, parabéns à gestão atual, ao Adão, ao prefeito Melo, que faz isso. E aí tem várias outras coisas, Rose, mas da mobilidade. E aí, Brasil, eu quero falar, que conhece bem sobre isso, também das praças. Olha como a sequência é um ganho para a cidade. O Cássio, eu, juntos, o Gilson, fomos vítimas de cartas que diziam que as parcerias como a GAN 3 na Harmonia
que vai dar uma qualidade, inclusive, parabéns à comissão, lá é a Liliana, né, que toca, do acampamento Farroupilha, diziam que a gente queria privatizar as praças. Quando veio uma parceria de mobilidade, por isso que eu lembrei, vou falar o nome aqui, não tem problema, a Uber, em troca de totem, fazer toda a questão da limpeza e tudo, diziam que a gente estava privatizando o pôr do sol, que ia ter que pagar para andar de bicicleta dentro das praças. Esse ranço que eu falei anteriormente, que nós vamos tentar combater diariamente. E sobre a mobilidade, eu tenho certeza que se o Poder Executivo enviar, a Câmara vai aprovar. Bem, não vai dar para enfrentar todos os temas aqui que ficaram pendentes, mas eu quero aqui dizer dois infelizmente, Brás. Infelizmente foi extinta a zona rural. Ela foi transformada, apelidada de rura urbana, mas era urbana, né, com atividade primária, mas foi extinta. Então, de 99 a 2015, não teve zona rural na cidade, o que não significa que não continuou tendo produção primária. E, infelizmente, o município, a Câmara Municipal não pode legislar sobre tributação ao Uber. Já foi tentado no Brasil inteiro, né, e no Brasil inteiro foi considerado inconstitucional. Não vou enfrentar nenhum outro tema, que senão eu vou passar aqui Mas eu quero então aproveitar esse momento aqui para mais uma vez agradecer, Júlio, Gisele, agradecer a parceria aqui do meu colega de governo, André Barbosa, do outro Barbosa, né? O Barbosa mais importante aqui, que está presidindo o Legislativo, né? Presidindo o Legislativo, querido amigo, a parceria do Elisandro aqui, que muitos temos desenvolvido, mas especialmente a todos vocês que tiveram paciência de ficar conosco até agora, né? Em especial aos colegas da Prefeitura e os meus colegas da Secretaria de Governança, o Pingo, o Brás e a Adriana, que estiveram conosco aqui até esse momento. Obrigado, um grande abraço aí, um bom resto de dia, que ainda é longo para todos. Posso fazer um agradecimento final também, né? A Gisele aí, ao Júlio, e cumprimentar, né, por mais essa atividade aí do café e do Instituto, né? Cumprimentar vocês que estão aqui, desejar um bom dia a todos e especialmente aos o pessoal do audiovisual, que fizeram o registro, o pessoal do café, né? E eu já recebi feedback dos meus convidados que o debate estava muito qualificado. Foi muito gostoso, eu fiquei aqui nessa tarefa de controlar tempo, né? Mas, de fato, mostra, né, que os palestrantes aqui estão exercendo as funções que exercem não à toa, né? Então, obrigado aí. Eu quero trazer um abraço do Marcelo Garbosa, é um vereador que eu estou fazendo parte do mandato dele lá. O André citou a questão da unidade, né? Quem sabe se faz um debate na sequência também sobre isso aqui pelo café. Mas muito interessante a forma como se debateu aqui e parabéns mais uma vez, né, para todos nós, especialmente para o Alta Política. Um abraço a todos aí e até a próxima.